Boa noite, turma. Saudade de vocês. Então, pessoal, vamos iniciar agora nossas atividades com as aulas de forma virtual, né? Nosso assunto hoje é falar um pouco para vocês sobre os lipídios, né? Os lipídios, eles são substâncias químicas orgânicas que têm origem tanto exógena, através da alimentação, quanto uma origem endógena, ou seja, produzidos em nossas células, principalmente células do fígado. Eles no nosso organismo têm inúmeras utilidades essas importantes, como precursores de hormônios, vitamina D, neurotransmissores, como proporcionador de energia, né, os fosfolipídios, e inúmeras outras, como a formação de células. Pessoal, os lipídios, eles vêm para o nosso organismo através da alimentação, como eu já disse, né? E a maior parte dos lipídios que nós utilizamos na nossa alimentação são ácidos graxos, né? Que são os óleos, que são as ceras, que são os lipídios que vêm nas castanhas, os lipídios que vêm na carne, na gema do ovo, no leite, seus derivados, e assim vai. Esses lipídios, para que eles sejam utilizados para o nosso organismo, eles têm que passar por um processo de digestão, né? Que começa na boca com a mastigação, a ação dos ácidos no estômago, e depois no intestino delgado ele sofre a ação da lipase pancreática e também dos ácidos biliares vindo da bile, que fica armazenada na vesícula biliar, tá? A bile, ela tem a função de emulsificar as gorduras, ou seja, ela funciona como um sabão, ela quebra a gordura, facilitando a ação da lipase, tá? Então, a bile, ela é formada no fígado, a partir do colesterol, né? E depois ela age lá no intestino para quebrar os triglicéridos, para quebrar os ácidos graxos. Olha que interessante. E o sabão, se vocês prestarem atenção na avó de vocês, na mãe de vocês, que faziam sabão antigamente, elas faziam sabão através da gordura, né? E no nosso organismo é a mesma coisa, né? Através da gordura forma um sabão que é para lavar, que é para digerir sabão, o sabão digerir lipídios, né? O nosso sabão também é para emulsificar a gordura, para quebrar a gordura, para facilitar a ação da água para tirar essa gordura das vasilhas. Bom, os principais tipos de lipídios que nós temos no nosso corrente circulatória são o colesterol e o triglicérides, os fosfolipídios, cerídeos, e esses lipídios, cada um tem uma função importante, né? Vocês viram que quando eu falei de lipídios exógenos, eu quase não falei em colesterol, falei mais em triglicérides, tá? Por quê? Porque 80 a 90% do colesterol que nós temos no nosso organismo é produzido dentro do nosso organismo, principalmente nos hepatócitos. E já os triglicérides, esses sim são vindos de forma exógena, tá? Quando a lipase age lá no intestino sobre os ácidos graxos, ela forma os monogliceróis de gliceróis, que são reesterificados e formam triglicérides, são absorvidos e caem na corrente circulatória. Daqui a pouquinho a gente vai ver como isso acontece, tá? Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo que o colesterol é uma substância aromática, né? Ele tem aí
a formação com núcleos benzenos e mais cadeias ligadas. E do lado vocês estão vendo um coraçãozinho, né? Um prato em forma de coração e a comidinha, dizendo que parte do colesterol vem da alimentação, muito pouco, e que ele pode causar danos ao nosso coração. Bom, ele é fundamental para o nosso funcionamento, né? É um componente estrutural das membranas celulares, é a matéria-prima para a fabricação de hormônios, esteroides, como, por exemplo, os hormônios sexuais masculinos e femininos, a testosterona e os estrogênios, respectivamente. É útil na produção da vitamina D e também forma os ácidos biliares, que são funções fundamentais para o nosso metabolismo, tá? Então, 70% do colesterol do organismo é proveniente do nosso metabolismo interno e 30% provém da dieta ou até menos, tá? A síntese do colesterol endógeno é feita através da acetilcoenzima A, né? E lá na frente ele forma o colesterol. Pessoal, o colesterol ele é um lipídio que, para ele circular na nossa corrente circulatória, ele precisa estar ligado a proteínas, porque ele é hidrossolúvel, ele não se dissolve na água. Para ele entrar dentro das células, precisa que ele tenha ligação com uma proteína que faz ele se tornar apolar, e aí ele consegue entrar dentro das células. Células de onde? Do testículo, do ovário, né, da glândula suprarrenal, ou seja, onde precisa de colesterol. Ótimo. Essas lipoproteínas, elas são formadas no fígado. A maioria delas são formadas no fígado, tá? E, como eu disse, lipoproteínas, ela tem uma parte lipídica e tem uma parte proteica. A parte proteica, ela é constituída das apoproteínas. E as apoproteínas ou apolipoproteínas são de 4 tipos: ApoA, ApoB, ApoE e ApoC. Tá? Essas apoproteínas se ligam ao colesterol e triglicéridos, e o que vai mudar nas lipoproteínas é a quantidade de cada um que tem. Ou seja, todas as lipoproteínas transportam tanto colesterol quanto triglicéridos, tá? Então veja nesse esquema aí, ó, que as células do fígado, elas produzem o VLDL. Esse VLDL, através da corrente circulatória, cai na corrente circulatória, através da corrente circulatória, vai até o tecido adiposo e o tecido muscular. Lá, essa VLDL sofre lipólise e libera esses triglicéridos para serem armazenados no tecido adiposo ou serem utilizados como reserva energética no tecido muscular, tá? Quando ela sofre lipólise, ela sofre a diminuição, né? Elas ficam menores e se transformam em IDLs. Essas IDLs são convertidas em LDL, com a perda de mais triglicéridos, e essa LDL, ela é a que leva colesterol para os tecidos, tá? Por isso, aquela imagenzinha lá no primeiro slide dizendo que os lipídios às vezes são ditos como capetinhas, né? Na verdade é porque essa LDL, ela leva colesterol do fígado para os tecidos. E isso não é tão somente
ruim, porque se não fosse as LDLs, como que o testículo, a suprarrenal, os ovários iriam ter matéria-prima para fazer? O que não pode é essa LDL estar numa quantidade muito elevada, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a aterosclerose e vocês vão entender melhor o processo, tá? Bom, então, as LDL, ela promove o depósito de gordura na parede dos vasos. Isso não é tão simples assim. Para que essa colesterol seja depositado na parede das artérias, há necessidade que se tenha um processo inflamatório ali. E esse processo inflamatório, ele pode ser causado por uma pressão alta, ele pode ser causado por um excesso de glicose na corrente circulatória, o que a gente chama de diabetes mellitus. Ele pode ser causado por lesões medicamentosas. Isso leva a uma oxidação, e aí há um processo inflamatório, há migração de leucócitos para aquele local, e aí os lipídios começam a se acumular naquele processo inflamatório, naquela lesão, e onde vai um lipídio chama o outro, ou seja, ele é gorduroso e ele é grudento, e isso vai fazendo com que ele se acumule ali e vai diminuindo a luz. Turma, é interessante que a gente perceba que esse acúmulo de colesterol, ele ocorre no interior, abaixo do endotélio, tá? Abaixo do endotélio. No endotélio não tem gordura nenhuma. Quando a gente fala que a gordura acumula na corrente circulatória, na verdade ela acumula dentro do endotélio. Tá? O endotélio está lisinho ali para o sangue passar, porque se o sangue encostar em qualquer coisa que não seja próprio do sangue, ele vai coagular, então não é isso. Tá? E aí ele vai acumulando ali e vai diminuindo a luz dessa artéria. Tá? Então as LDLs, elas representam cerca de 75% do colesterol presente na corrente circulatória, e não do colesterol total do nosso organismo. Tá? As HDL, que vem de High Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteínas de alta densidade, ela transporta o colesterol que sobra lá nas células do testículo, nas células do ovário, ou seja, o que sobra, e pega isso e traz para o fígado para ser metabolizado, para formar ácidos biliares, para ser renovado com novos colesteróis, tá? Por isso ele é dito bonzinho, tá? Porque ele pega o excesso e traz de volta, tá? Mas ele tem uma importância tanto quanto grande quanto o LDL, tá? Então ele é eliminado pela bile através das fezes, através da urina, tá? E ele tem uma proteção contra a aterosclerose, ou seja, ele não deixa sobrar colesterol na corrente circulatória. Então, precisa de ter o equilíbrio entre o HDL e o LDL para que não tenhamos essa formação de placas de ateroma. E também evitar as doenças que podem ser causas de processos inflamatórios, certo? Certo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. E agora nem teria como vocês responderem, não é, crianças? Bom, outra lipoproteína são as VLDLs, que quer dizer Very Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteínas de muito baixa densidade. Se vocês olharem no cantinho direito do slide, vocês vão ver uma proporcionalidade de tamanho entre as lipoproteínas. Veja que a HDL é a menorzinha de todas, porque ele transporta pouco lipídio. Já as VLDL são as maiores. Ainda tem uma maior zona que vocês estão vendo aí, ó, escrito quilomicrons, essa aí em forma de um fígado em cima aí, ó, tá? Então, o quilomicron e a VLDL, elas transportam grande quantidade de triglicerídeos, tá? Já o LDL
e a HDL só transporta colesterol e pouca quantidade de triglicéridos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todas as lipoproteínas transportam tanto triglicéridos quanto colesterol. O que vai mudar é a quantidade que cada uma transporta de cada um deles. Ok? Então, a VLDL a quilomicrons, triglicérides, é predominante, e as LDL e HDL, o predomínio é de colesterol. Tá? Bom, as complicações dos lipídios a gente chama de dislipidemias, tá? Ou seja, quando eu tenho divergentes valores de colesterol, de triglicéridos na minha corrente circulatória. O colesterol ele pode estar tanto aumentado, e a gente chama de hipercolesterolemia, ou diminuído, que é a hipocolesterolemia. Como eu disse a vocês no início, o colesterol é formado no fígado. Então, as afecções ou infecções do fígado pode levar a uma hipocolesterolemia. Tá? E isso também é prejudicial. Então, não é só o excesso que é danoso para o ser humano. Também a sua diminuição é prejudicial. Vai faltar hormônio, vai faltar vitamina D, vai faltar um monte de coisa. Tá? Agora, essa hipercolesterolemia, o que mais se fala dela é o acúmulo nas paredes do vaso. Veja aí no cantinho superior direito do slide, vocês vão ver a artéria sendo diminuindo a sua luz, fazendo com que o sangue circule com dificuldade, ou às vezes até mesmo nem circule. Tá? Essa placa de ateroma, ou que leva a doença chamada de aterosclerose, ela, quando acontece nas artérias coronarianas, ela leva ao infarto, ou infarte, ou infarto. Tá? Esse infarto nada mais é do que a falta de irrigação sanguínea. Se não tem irrigação sanguínea, também não vai ter irrigação com os gases, né? O oxigênio, o CO2, e as células vão morrer. Isso é um infarto. Quando acontece no cérebro, né? Lá nós temos o AVC, acidente vascular cerebral. Quando isso acontece por entupimento, AVC isquêmico. Uma certa região do cérebro não vai receber a alimentação de oxigênio e vai morrer. Tá? Quando é um AVC hemorrágico, é porque ao invés de ter entupimento, às vezes há o rompimento de uma artéria por um aneurisma, alguma coisa. Desculpem-me. Bom, próximo slide. Estão mostrando aqui, ó. Né? Se ocorrer nas artérias coronárias, ocorre a angina e o infarto. A angina é a dor, tá? Sempre que o nosso organismo localiza alguma coisa de errado no nosso metabolismo, ele cursa com dor. A dor de cabeça significa alguma coisa, a dor no peito outra coisa, a dor nos rins outra coisa, tá? É um sinal neurológico nosso que alguma coisa está errada. Tá? Se ocorrer nas artérias do cérebro, é aquilo que eu já estava falando, né? Pode causar um AVC, que as pessoas erradamente chamam de derrame. Às vezes não é derrame. Derrame é quando é AVC hemorrágico. Quando é AVC isquêmico, a gente chama só de AVC isquêmico. Tá? Olha os níveis adequados de colesterol no sangue. Pessoal, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Dislipidemia, elas mudam esses valores de quando em quando. Então, olha, ali está falando valores desejáveis, limítrofes e aumentados, tanto para o colesterol total, quanto para o LDL, como para o HDL. Vejam, o colesterol total e o LDL não tem uma diferenciação entre sexo masculino e feminino. Já o HDL tem. Tá? Por quê? Porque o organismo masculino e o feminino, embora sejam muito parecidos, mas eles têm diferenças, tá? Esse valor de menor do que 200 para colesterol, já tem alguns cardiologistas que estão trabalhando com valor de menor do que 150, tá? Eles tentam colocar o colesterol do sujeito ou da sujeita, né,
num valor abaixo de 200 miligramas por decilitro. Olha o LDL, menor do que 130. E olha o HDL, para o homem e para a mulher. Vejam lá. Né? Então, o normal é que o homem tenha um HDL acima de 50 miligramas por decilitro e a mulher acima de 65. Não é uma tarefa fácil, tá? Esse HDL, ele melhora, ele aumenta na circulação com a ingestão de gorduras boas, gorduras saturadas, né? Com a prática de exercícios físicos, com a diminuição de ingestão de ácidos graxos, né? Preferindo os óleos, de preferência o óleo de milho, de granola, de girassol, que são óleos menos saturados, tá? Turma, nas nossas aulas práticas, nós vamos falar um pouquinho sobre o lipidograma. O lipidograma, como o próprio nome diz, é a quantificação dos lipídios no nosso organismo. Essa quantificação, ela deve ser feita com o paciente obedecendo um jejum de 12 a 14 horas. Esse jejum não deve ser orientado para o paciente mudar a sua rotina, tá? E algumas restrições eu até concordo, como, por exemplo, evitar a ingestão de bebida alcoólica pelo menos 72 horas antes, tá? Evitar de comer um churrasco. Mas quando o organismo da pessoa está funcionando bem, ele se encarrega de resolver esse problema, né? Mesmo com os excessos, tá? Mas a ingestão de um churrasco com comida gordurosa, frituras, a bebida alcoólica, né? Ela realmente interfere. Então é melhor evitar, tá? O material que a gente usa é soro e lá nas aulas práticas a gente vai conversar mais sobre ele, tá? A atividade física vigorosa também, no mínimo de 24 horas, às vezes pode interferir, tá? Então é melhor evitar uma atividade física vigorosa antes. Ali está falando da bebida alcoólica, né? Bom, a utilidade, como é o estudo dos lipídios que estão na corrente circulatória, né? Para isso nós temos valores referenciais. Essa dosagem ela pode ser feita através da dosagem de triglicérides, do colesterol e do colesterol HDL, e faz-se cálculos dos outros, e depois a gente vai ver como são esses cálculos. E também pode ser feita uma eletroforese de lipoproteínas, tá? Como as proteínas elas correm na eletroforese, as lipoproteínas também correm, tá? Então, há condições da gente fazer uma eletroforese de proteínas específica para lipoproteínas. Tá? Infelizmente, os médicos não utilizam muito isso. Mas quando ele suspeita que o paciente tem uma dislipidemia genética, hereditária, geralmente eles pedem para fazer essa eletroforese. Tá? Então, está aqui, ó, o lipidograma é dosado o colesterol total, o triglicérides, o HDL, e o LDL e VLDL são calculados. Pessoal, tem no mercado kits para fazer dosagem tanto do LDL como do VLDL. Mas não é importante para o médico essa dosagem. Além de ser caro, e os kits realmente são caros, a utilidade da dosagem do colesterol total, do triglicérido e do HDL já dá para o médico ter uma visão de como estão os lipídios desse camarada no corpo, tá? O VLDL, depois nós vamos ver lá na aula prática como que se calcula, mas aqui já temos, né? Que é o triglicérido dividido por 5. Lembra que eu falei que o VLDL carrega na sua maioria triglicéridos? Por isso ele é calculado dessa maneira, tá? E o LDL, como nós falamos, é o colesterol total, é a soma do HDL, do LDL e do VLDL.
Se é a soma, quando eu faço uma continha básica, aí nós vamos encontrar o LDL, tá? Mas isso a gente vai ver na aula prática assim que a gente voltar. Pessoal, as dislipidemias, então, são alterações metabólicas lipídicas decorrentes de distúrbios em qualquer fase do metabolismo. Quando a gente fala em metabolismo, é o conjunto de anabolismo e catabolismo, né? Ou seja, a formação e a eliminação. Dentro desse metabolismo, tanto na formação, que pode ser exógena ou endógena, e o catabolismo, que é a formação dos catabólitos desses. Então, isso tem que ter um equilíbrio, tá? E a alteração dos níveis séricos de colesterol, de triglicérides, eles são prejudiciais ao metabolismo como um todo do nosso organismo. As variações de lipídios, elas podem ser primárias ou secundárias. As secundárias, geralmente, é resultado de uma outra doença, como, por exemplo, diabetes mellitus, o sedentarismo, maneiras de alimentar errada. Já as primárias são aquelas de origem endógena, metabólica, em que o defeito do camarada é endógeno. Às vezes é o excesso de uma enzima, a falta de uma enzima, dentro daquele metabolismo dele, que vai fazer com que ele tenha essas alterações nos seus lipídios, tá? Então, quando a gente fala uma dislipidemia secundária, ela é devida a uma outra doença. Quando a gente falar em primária, ela é devido a um dano no nosso metabolismo interno. Então tá lá, ó, causa da dislipidemia secundárias: hipotireoidismo, doenças renais, diabetes, mellitus, algumas medicações como diuréticos, beta-bloqueadores, que são utilizados para pressão alta, anticoncepcionais, corticoide, anabolizantes, né? E as primárias. As primárias são aquelas, como eu já disse, que são defeitos, no mínimo, herdáveis, genéticos, tá? Então, são hipercolesterolemia isolada, e aqui eu quero fazer um parênteses, dizendo para vocês que, lembra que eu disse que o colesterol, a maioria dele é endógeno. Então, gente, olha, quando a pessoa tem um colesterol alto, na maioria das vezes não adianta ele regular a boca, fazer regime, fazer atividade física, praticamente não tem tanto efeito. Efeito para baixar o colesterol, tá? Geralmente ele tem que tomar medicação, porque o defeito dele é endógeno. É uma dislipidemia primária, tá? Então ele tem que tomar medicação ou para aumentar o consumo ou para diminuir a produção. São as estatinas, né? Estatina e tal, aqueles medicamentos lá que os farmacêuticos conhecem mais do que nós, tá? Hipertrigliceridemia isolada. Pessoal, tem gente que é magrinho, que come direitinho, que faz atividade física e tem triglicéridos de 1.500, 1.800. É um dano endógeno, é herdável, é genético. Tá? Então ele vai precisar de medicação. Não adianta ele parar de comer, continuar a fazer atividade física até a exaustão, que não vai resolver. Tá? Então, dessa maneira, a gente vai estudando as dislipidemias, né? Olha lá embaixo lá, o que apareceu. Na prática, a grande maioria das dislipidemias primárias são do tipo poligênico, genético e a interação com o ambiente. Tá? Esse sujeito aqui, ó, chamado Fredrickson, olha o nome ruim para falar, ele fez uma classificação das dislipidemias primárias. Tá? Tem a tipo 1, que é a presença de quilomicrons. Se vocês ainda lembram lá de mais atrás que eu falei, os quilomicrons, e aí eu vou abrir um outro parênteses aqui, você lembra quando sua mãe fala assim, menino, vai fazer o quilo? É exatamente por causa desses quilomicrons aqui. Tá? Quando a gente alimenta, cerca de 1 a 2 horas após a alimentação, o nosso organismo tira todos os triglicéridos da nossa corrente circulatória e passa para o fígado para ser metabolizado. Então, nesse período, há uma grande circulação
do intestino para o fígado. E aí a gente tem aquela diminuição na circulação sanguínea no cérebro e nas extremidades. Por isso, às vezes, dá aquela vontadezinha de dormir, de descansar, de parar um pouco logo após as alimentações. Tá? Bom, então esses quilomicrons são lipoproteínas que transportam principalmente triglicéridos vindos do intestino para o fígado. Tem pessoas que têm uma dificuldade em tirar essas quilomicrons do corrente circulatória. Ele permanece com o quilomicron na corrente circulatória por 12 horas, 24 horas. Tá? Isso é chamada hipertrigliceridemia exógena com triglicérides superior a 1.500 miligramas por decilitro. Se vocês viram lá atrás o valor de referência, é menor do que 200. Imagina o cara com 1.500. O sangue dele é leitoso, é branco, tem lipemia, tá? A tipo 2 é a hipercolesterolemia isolada, tá? É a ausência total ou parcial de receptores de HDL. O camarada, ele não consegue tirar o colesterol da corrente circulatória para usar onde precisa, tá? Então o camarada tem uma hipercolesterolemia. A tipo 3 é a mista, que você tem tanto elevação de triglicéridos como de colesterol, e você tem alterações nessa apolipoproteína E, que é a incapacidade de metabolizar as IDLs, ou seja, a IDL se converte em LDL, então você vai ter uma lipoproteína de densidade intermediária muito aumentada. Para descobrir isso aqui, somente com eletroforese de lipoproteínas, gente, tá? E a tipo 4 é uma hipertrigliceridemia isolada, não se sabe ao certo a causa, e os valores são superior a 300, mas inferior a 1.000. Não chega a 1.500, 2.000, 3.000 miligramas por decilitro. Bom, tem a tipo 5, que é uma hipertrigliceridemia com valores superiores a 1.500. Então, vocês viram que uma acima de 300 menor que 1.000, outra acima de 1.500, mas menores do que 3.000. E essa aqui tem valores altíssimos, né? Então, é aumento tanto do triglicérides endógeno como exógeno. Então, esse aqui, o camarada, além de fazer uma dieta saudável, ele precisa de tomar medicação, porque ele tem uma alteração a nível genético no seu metabolismo, tá? Bom, as desordens do metabolismo lipídico pode ser deficiência dessa lipase carnitina, que são enzimas que fazem parte do metabolismo do colesterol. Nós podemos ter a deficiência da lecitina colesterol, que age lá na transformação da glicose na acetilcoenzima A até chegar em colesterol, tá? Ela é muito rara em adultos, tá? Também nós podemos ter a deficiência da lipase, tá? Essa lipase ácida, ela fica nos leucócitos e elas também ajudam na incapacidade de hidrolisar triglicéridos lisossomais e ésteres de colesterol. Então, ela dificulta também o metabolismo do triglicérides. Turma, quando o camarada tem aumento de colesterol, principalmente do LDL, esse LDL diz para vocês que ele pode acumular nas artérias coronárias, nas artérias do cérebro, mas também pode acumular em outros locais, como nas carótidas. Carótidas são essas artérias que passam aqui no pescoço, né? Elas recebem o sangue e descem o sangue do cérebro. São artérias calibrosas. Veja aí na imagem esquerda, né, o camarada fazendo uma cirurgia para remoção dessa placa. Então, hoje já se faz uma ultrassom, ou então com Doppler, dessas carótidas, principalmente nas pessoas acima de 50 anos. O papai já fez, tá? E graças a Deus está bem. Mostrando que ali também pode ser causa do camarada ter um AVC. Quando essa artéria não consegue levar o sangue lá para o cérebro, vai faltar sangue lá e o camarada pode ter morte cerebral por causa disso aí, tá?
Aqui mostrando os valores referenciais, tá? De colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos, tá? Os valores recomendados. Aqui mostrando no canto superior esquerdo, né, que aquele camarada que come tudo que vem, né, parecendo o Capitão Caverna, não é, acho que não é da época de vocês, mas se vocês colocarem na internet vocês vão ver, ele comia de tudo. A gente tem que selecionar realmente o que comer, né? E zelar do nossa bomba, quando eu falo bomba, é uma bomba no bom sentido, no nosso coração, né? Porque quando ele tem que fazer força demais para mandar sangue para uma artéria entupida desse jeito aí, ó, logo ele vai estar causando um dano também para o coração do camarada. Às vezes não de infarto, mas um aumento do seu tamanho e mais, tá? Aqui a gente vê formando a placa de ateroma, né? Essa imagem é muito interessante, né? O colesterol depositado ali ó, no interstício do endotélio, né? Veja aqui a formação, que ela é lenta, né? Por isso eu falei que a aterosclerose ela é uma doença crônica. Sempre que a gente fala que uma doença é crônica, é que ela tem um surgimento devagar. Ela começa a ser formada lá na infância. Eu tenho muito, assim, preocupação com essas crianças de hoje. Porque quando eu era criança, a gente brincava muito mais do que vocês brincaram. E essas crianças aí brincam muito menos do que vocês brincaram. Quando eu falo brincar, é brincar fazendo atividade física. Hoje a atividade física maior que esses meninos fazem é com o pescoço e com as mãos, né? E com o músculo dos olhos olhando os celulares. Então essas crianças vão pagar um preço por isso no futuro, né? Isso não é desejo, não, mas é o que pode realmente acontecer, tá? Aqui vocês estão vendo o coração com as coronárias, né? Que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Ali de novo, mostrando, né? Um entupimento da artéria coronária, né? No canto superior direito, olha lá, né? Mostrando ali que a gema do ovo, ela é uma fonte de colesterol, tanto é que ela é amarela, né? E a gente precisa de entender que a nossa alimentação precisa ser saudável, tá? Precisa de ser saudável, porque senão a gente vai causar danos para o nosso intestino, para o nosso sistema circulatório e para o nosso coração, tá? Mostrando aqui de novo aqui o infarto, tá? Turma, muito obrigado a vocês e em breve eu volto com outra apresentação. Tchauzinho, qualquer dúvida eu vou estar no WhatsApp para responder dúvidas sobre essa aula e a gente vai se falando, tá? Uma boa atividade para vocês. Eu coloquei lá no portal, acho que 2 vídeos, coloquei um modelo de um lipidograma. Vocês vão acessando e vão olhando, tá bom? Tchauzinho, obrigado.